O Frederico, ele não conseguiu chegar. Ele veio. Ele está aqui com a mesma alegria com que tentou chegar o mês passado, né? Como eu expliquei para vocês, ele desejou estar conosco. E isso foi motivo de muita alegria para nós também. Hoje a gente vai tratar de um tema que fala sobre a cura da fé, a cura pela fé. Deixa eu ver aqui exatamente, para eu ser fiel ao tema. E eu acho que é um tema que cai muito bem para o momento que a gente está vivendo. A tua fé te curou, quando a fé se torna o caminho. Quando a fé se torna o caminho. A gente tem, inclusive, falado um pouco sobre isso aqui, né? Acho que as mensagens que a gente vem lendo sobre o Evangelho, quando elas se tornam um tanto quanto repetitivas, a gente já viu aqui que é porque a gente está precisando delas, né? E fé é uma questão tão delicada, é uma questão tão subjetiva, e as pessoas ficam se perguntando se tem fé, se não tem fé, minha fé foi embora, quando é que essa fé se coloca, se manifesta em nossa vida, de que forma a gente pode se conectar com o Pai através da fé. E eu tenho certeza que o Frederico vai trazer aí uma boa mensagem para a nossa reflexão, certo? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu estou realizando agora uma grande alegria. Era para ter vindo, acho que no começo do mês, né? Desse mês mesmo, né? Foi mês passado. E infelizmente, devido ao trânsito, fiquei preso. No trânsito, não consegui chegar. Mas o mais importante é que hoje estou realizando este sonho. Poder estar aqui com vocês, conhecendo o Sublime Galileu. Eu vou começar fazendo uma pergunta um pouco idiota. Quem aqui gostaria, neste auditório, estando doente, gostaria de ser curado? Levante a mão. Eu disse que a pergunta era idiota. Todos nós gostaríamos de passar por essa experiência. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que vai ser meio fora do comum. Nós já escolhemos errado. Porque é natural que a gente queira ficar curado de uma doença. É normal. Ninguém quer ficar doente. Porém, a falta de conhecimento nosso do que é a coisa do Espírito, de como funciona a lei de Deus e daquilo mesmo que Jesus trouxe para a humanidade, faz com que a gente espere que apareça um médico capaz de passar o remédio adequado, que apareça um sacerdote, um representante de Deus, que cure as nossas mazelas. Quando a gente quer ser curado, a ação é de fora para dentro. Vamos supor que a Adriana tenha o poder de curar. E se eu estou com dor de cabeça, a Adriana vem, coloca a mão dela na minha cabeça e passa. Então a ação foi de fora para dentro de mim. Porém, a Adriana não vai combater o que está causando a minha dor de cabeça. Ela combateu o sintoma, que é a dor de cabeça. E por que é que Fred estava com dor de cabeça? Não sei se vocês estão entendendo. Porque vai passar a minha dor de cabeça naquele momento. Mas dali a algumas horas é possível que a cabeça volte a doer. Enquanto eu não chegar à causa
do que ocasiona a minha doença, eu vou estar sempre repetindo aquela mesma enfermidade. Em uma casa como esta, que ajuda tanta gente, através do passe, através daquelas macas que tem lá dentro, através das orações, a ajuda do alto chega para cada um de nós. No entanto, quantos de nós, depois de algum tempo melhorado, não está de novo precisando do mesmo tratamento? Não é verdade? Quantas vezes acontece conosco? A gente precisa voltar ao mesmo tratamento porque a gente não melhorou o que gerava a causa. E Jesus alertava para nós. Ele dizia, depois de curar as pessoas, vai e não voltes a pecar, para que não suceda algo pior. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Quando ele dizia, você está curado, agora vá e não tornes a pecar. Ele estava mostrando que são os nossos erros de vida. É a nossa maneira de pensar errado. É a nossa forma de conduzir a nossa vida que nos adoece. Quantas vezes nossos sentimentos não provocam doença na gente? Ou vocês não sabem, por exemplo, atenção, ou vocês não sabem, por exemplo, que quando eu tenho raiva, quando eu tenho mágoa, quando eu tenho ressentimento de alguém, isso não provoca doença na gente. Tem estudos médicos que mostram o seguinte, olha só, gente. Mágoa e ressentimento faz a gente desenvolver, vamos contando aí, bursite, reumatismo, artritismo, artrose, lúpus, tudo isso como resultado de mágoa e de ressentimento. São sentimentos ruins que adoecem a gente. Os médicos já comprovaram, por exemplo, que quando a gente tem pensamento constante de tristeza, quando a gente se entrega à tristeza, o que é que acontece? A defesa do nosso corpo, ela cai e a gente mais rapidamente adoece. Já tem cientista dizendo assim, ó, a falta de perdão já é um problema de saúde pública. Muita gente está doente porque não perdoa. E quando eu li essa pesquisa dos cientistas, eu me lembrei de Jesus de Nazaré. Quando há mais de 2000 anos atrás, ele recomendou para nós, perdoa, não 7 vezes, porém, quantas vezes? 70 vezes 7. Então Jesus já ensinava há mais de 2000 anos a gente ter saúde verdadeira. E a saúde verdadeira começa em aprendermos a não guardar mágoa. Quem não perdoa, guarda mágoa. É uma coisa que está ligada. Não, eu não perdoo fulano. Pronto, já tem mágoa. E a mágoa vai adoecer a gente. Às vezes, quem nos magoou, nem lembra que magoou a gente. Vou dar um exemplo assim, presta atenção no exemplo. Meu amigo Josenildo, ele foi e me magoou com uma coisa, uma besteirinha. E eu, orgulhoso, fiquei magoado. Passa o tempo e a mágoa ficou aqui dentro. Depois de um bom tempo, a Adriana se encontra comigo e diz assim, olha, Josenildo, não fala o nome daquele homem não. Não quero saber daquele miserável. Então, enquanto eu fiquei, minha pressão subiu, só porque falou o nome dele. A coluna doeu. Josenildo está, nessa mesma hora, jantando num restaurante lá em Paris. Perceberam? Quem é que está no pior? Ele ou eu? Eu, que fiquei com a mágoa. Na semana seguinte,
nosso amigo, como é o nome dele? Hugo. Na semana seguinte, Hugo chega para mim, Fred, rapaz, recebi um cartão de Josenildo. Mas, pelo amor de Deus, minha pressão baixou. Porque falou o nome dele de novo. E Josenildo já está fazendo compras de Natal em Nova York, nos Estados Unidos. Ele nem lembra que me feriu. Mas eu, enquanto ele está se divertindo e feliz da vida, eu estou aqui em Pernambuco, debaixo d'água, cidade esburacada, com dor de cabeça, coluna troncha, passando mal com mágoa de Josenildo. Então veja, fez mágoa, viaja para o exterior. Então vocês vejam como Jesus foi e é sábio. Quando ele ensinou para nós não guardar mágoa, ele estava dizendo, cuide da sua saúde. Porque quem lhe magoou muitas vezes nem sabe que o fez. E você fica doente. E tem gente que já se acostumou tanto com doença, que parece que já é a natureza dele. Se você encontra uma pessoa, tem gente que você encontra todo dia e pergunta, como é que você está? Aí vem com um rosário de doença. Olha, cada dia tem uma coisa que dói. Um dia é a enxaqueca. No outro dia o pescoço está troncho. No outro dia a coluna está retesada. No outro dia está com o fígado doendo. E quando nada acontece, a unha crava. Então esses são os filhos da doença. São as pessoas aprisionadas da enfermidade. E ainda costumamos dizer assim, eu tenho fé em Jesus, que Ele vai me curar. Eu tenho uma notícia muito ruim para dar a vocês. Esta nunca foi a proposta de Jesus para a nossa vida. Porque Ele mesmo dissera, eu não vim curar corpos, eu vim libertar almas. Mesmo assim, Ele curou corpos. Ele fez paralítico andar. Ele curou o leproso. Ele deu luz ao cego. Não é verdade? Curou a mulher hemorrágica, mostrando que o amor se preocupa com o próximo. Mas o que Jesus melhor quis dizer é que a melhor maneira da gente combater nossas doenças é educando os nossos sentimentos. É cuidando da nossa maneira de pensar. É aprendermos a pensar bem. É aprendermos a conduzir melhor a nossa vida. Quem realiza o bem pelo outro já se sente melhor. Porque a força do bem produz a defesa do nosso corpo. Então, quando Jesus curava, Ele alertava para a gente não voltar a fazer coisas negativas, porque senão adoece de novo. A Bíblia não diz se o leproso que Jesus curou não voltou a ter lepra. Não é verdade? Jesus curou o paralítico, mas ninguém sabe se o paralítico voltou a ficar paralítico. Isso ninguém fala. E pode ter acontecido. Porque se a criatura não se melhorou, pode voltar a adoecer. Quantas vezes o estresse não provoca um ataque cardíaco? Uma pessoa estressada. Quantas vezes? Quantas vezes uma pessoa não tem derrame, AVC, porque entrou numa crise de raiva, de estresse? Então, gente, doença tem a ver com a nossa maneira de ser. O passe ajuda. A água magnetizada é um grande auxiliar. Porém, só a nossa renovação íntima com Jesus é capaz de nos trazer a saúde verdadeira. Vocês entenderam essa colocação? Tem gente que diz assim, eu vou lá no Sublime Galileu tomar um passe para me limpar. Aí vem, toma o passe, meia hora depois já está sujo de novo. Por quê? Tomou o passe, chegou lá fora, já brigou com alguém, já reclamou de outro,
Já foi desonesto com a outra pessoa? Então, o que limpa de fato o espírito e evita que a gente adoeça tanto é como a gente vive. Quando Jesus ia curar, acho que vocês sabem, Jesus fazia o seguinte: ele olhava para a pessoa que chegou para pedir para que ele curasse, e ele olhava bem dentro dos olhos da pessoa e fazia assim: tu crês, tu acreditas que eu possa te curar? Jesus perguntava. Por que Jesus fazia isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é: Jesus, mestre por excelência, educador nato. Ele, quando perguntava assim, ele estava movendo dentro da criatura a energia poderosa que há dentro de nós. Todos nós carregamos a capacidade de se curar. Todos nós somos capazes de efetuar a nossa própria cura. Vou fazer a segunda pergunta idiota da noite. Jesus mente? Eita, só 3 pessoas acham que não. Agora eu me assustei. Vou repetir a pergunta. Gente, Jesus mente? Graças, Senhor. Muito bem. Quanto mais puro é o Espírito, mais verdade ele é. Então Jesus não mente. Se ele não mente, ele então disse o seguinte: tudo aquilo que eu fiz e faço, vocês podem fazer também. Isso ele disse no Sermão da Montanha. E vocês confirmaram que Jesus não mente. Então quer dizer que nossa amiga aqui, como é seu nome? Ladjane. Dona Ladjane, a senhora pode fazer um paralítico andar. E ela olhou assim como que disse: esse homem está brincando comigo. Como é o nome da senhora? Aldenita. Dona Aldenita, a senhora pode curar um leproso. Nosso irmão que está se escondendo no óculos aqui, como é seu nome? Jocelino. Docelino. Ele pode curar um cego. Adriana pode multiplicar pães e peixes. Com a inflação do jeito que está, não imagina. E eu posso andar sobre as águas. Porque Jesus não mente. O que ele estava falando é que há dentro de cada um de nós este poder extraordinário de filho da luz. Porque nós somos frutos da árvore divina. Terceira pergunta idiota da noite. Deus faz o que não presta? Não. Muito bem, agora foi responder logo. Pois bem, quem nos fez? Deus. Se Deus só faz o que presta, logo nós prestamos. Olha como é fácil o raciocínio. Não é verdade? É fácil. Então por que a gente continua se vendo como um pobre coitado? Vítima de um pecado original, vítima de que um casal que a gente não conheceu resolveu comer uma fruta que não devia. Não. Jesus esteve na terra para mostrar que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a esta montanha: retira-te daí. E ela se retira. Gente, não vamos levar o pé da letra não, viu? Para ninguém ficar testando sua fé na parede do quarto. Sai daí, porque não vai sair. Tranque a porta, porque senão você vai ser internado. O que Jesus quis dizer, e ele falava para o Espírito, que nós somos Espíritos, filhos de Deus, o que ele estava dizendo é que se a gente acreditar nesta energia maravilhosa que nós possuímos, nós somos capazes de vencer qualquer montanha de dificuldade, qualquer problema da nossa vida. Olhando essas senhoras aqui, maravilhosas, dá para ver
Quantas dores e problemas vocês já não venceram na vida? Não já? Vocês já venceram muitos problemas, não já? Olha só, chegaram até aqui. E chegaram porque dentro do que elas acreditam, tem fé. A fé em Deus, a fé na presença da força criadora da vida. Agora imagine quando a gente acreditar que nós somos ricos dentro de nós. Que o poder de curar-se, curar a nós mesmos, que é a cura verdadeira, de dentro para fora, está dentro de nós. Dentro da gente está a verdadeira cura. Nós somos capazes de realizar coisas maravilhosas. Ele disse também, olha só que palavra curadora de Jesus. Olha que palavra de fé. Ele disse, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês que cozinham muito bem. Para que serve o sal? Dá sabor. Ah, vocês são maravilhosos. Eu estava lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, fazendo uma palestra. E eu fui fazer essa pergunta. Olha só a pergunta que eu fiz. Para que serve o sal? Tinha 1.500 pessoas. Um triste no meio disse assim, salgar. Eu nunca vou almoçar nessa casa. Pelo amor de Deus. Né, Adriano? Então o sal serve para dar sabor. Colaborar no tempero do nosso alimento. Quando Jesus diz que você é o sal da terra, quando ele está dizendo que você é o sal, ele está dizendo, você tem a capacidade de dar sabor à sua existência. Se a sua vida está sem sabor, sem cor, sem brilho, se a sua vida está apagada, não espere que apareça um mágico para dar sabor à sua vida. Você pode dar. Pode sim, Deus pode enviar pessoas que nos ajudem a enxergar um caminho. Isso é a bondade de Deus. Aí vem alguém que aponta uma estrada, que ajuda a gente a se levantar. Porém, o sabor da sua vida é quando a gente descobre como a vida é bela, é maravilhosa, é rica. Mesmo com todas as lutas e percalços que a gente tem. Porque luta é para fazer a gente crescer. Ninguém cresce sem dificuldade. E quando ele disse, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo, não acredite que você é sombra. Não acredite que você é treva, porque você não é treva. Nós estamos, muitas vezes, mergulhados na treva, porque não queremos abrir o coração e a mente para a grande mensagem do Evangelho. E não queremos, e por isso permanecemos doentes. Porque permanecemos numa visão errada sobre a vida, equivocada, limitada. Porque não acreditamos que o grande amor já nos impregnou, já nos envolveu, já nos penetrou com tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. E agora, quarta e última pergunta idiota da noite. Ok? Posso fazer a quarta? Quem aqui deseja ser feliz mais do que é? Levante a mão. Se eu pudesse, levantava até os pés agora. Muito bem. Todo mundo quer ser feliz. Mas infelizmente, a grande maioria ainda não se sente feliz. É grande a insatisfação da pessoa com a sua vida, com a família que tem, com o trabalho que exerce, com as pessoas, com o vizinho, com não sei quem, com o filho. Ah, eu pedi tanto a Deus que meu filho fosse um anjo do céu, nasceu os pés da besta. O menino é virado, desobediente, não é não? Desobediente, dando trabalho. Mas isso a gente tem que aprender a ser grato, porque não é por acaso que nós temos as pessoas com quem convivemos. Ninguém nasce na família errada. Quantas pessoas estão doentes porque não aceitam a família que tem? Quantas pessoas estão doentes porque querem que os outros sejam como a gente quer que eles sejam? Só que a gente está esquecendo de uma coisa: a gente também não é.
o que eles gostariam que a gente fosse. Quem vive reclamando das pessoas que convivem com ela, nunca se lembra que a gente também dá desgosto aos outros. É ou não é verdade? Claro que sim. Ou será que a gente agrada as pessoas? Não, as pessoas também têm ponto de vista diferente. Tem sim. Tem uma coisa na casa espírita, acho que vocês conhecem o nome, atendimento fraterno. Não conhece? Aquelas pessoas que vêm e tem uma pessoa que tem aqui também, vocês têm, né? Faz o atendimento fraterno. Eu tenho 45 anos de atividade na causa espírita. Então veja só. Quando eu comecei a fazer o atendimento fraterno, eu era muito jovem. Hoje eu estou menos jovem, né? Mas eu era mais jovem ainda. Inexperiente. E o que é que aconteceu? Uma senhora me procurou e disse assim: Frederico, eu estou precisando conversar com alguém. Aí eu fui para uma sala e ela começou, coitada, a falar do problema dela com o esposo, o marido dela. E o marido dela fazia ela sofrer muito. Ele aprontava, ele bebia muito, quebrava as coisas dentro de casa, ele tinha aventuras com outras pessoas, enfim. Ela foi falando um monte de coisas sobre ele, só coisa ruim. E eu, inexperiente, comecei a ficar com raiva dele sem nem conhecer o homem. Olha que atendimento fraterno. E eu, cada vez que ela falava, rapaz, que esse cabra, que homem ruim. Aí eu era muito jovem, né? Não tinha um preparo ainda adequado. Aí quando eu estava tão chateado, eu escutei a voz do Espírito Marta, que é a minha mentora espiritual. Eu escutei uma voz dizendo assim: você está errado. Quem quer ajudar não pode tomar lado. Além disso, você está escutando apenas um lado da moeda. Você está julgando o homem sem nem conhecê-lo, apenas baseado no que esta senhora sofrida está dizendo. Aí eu me recompus, claro, me ajustei, né? Muito bem, passou, procurei orientar da melhor maneira possível. 2 semanas depois, quem veio me procurar? O cão ou o marido? Pois é. Aí ele chegou, veja só, disse assim: Frederico, o senhor Frederico, não sou? Posso falar com o senhor? Olha o que é culpa, né? Olha o que é a culpa. Eu só tinha pensado mal do homem. Eu já achei que ele tinha ido lá bater em mim. Aí eu fui, e quando ele se identificou, claro, eu já tinha entendido quem era. Disse: é minha esposa, esteve aqui, nosso casamento está com problema. E eu resolvi aceitar o convite dela, vim pedir ajuda ao senhor. Aí eu sentei com ele, ele foi conversando, eu notei muita sinceridade nele. Tanto que ele foi confirmando, ele confirmou muita coisa errada que ele fazia com a esposa. Ele confirmou. Estava muito sincero. Só que depois que ele confirmou, olha só que lição. Ele disse: agora, Frederico, é o seguinte, também é muito difícil, viu? Porque, ó, ela... Aí ele começou a falar dos defeitos dela. E eu fui ficando com raiva dela. Mas eu me lembrei da lição, me corrigi e disse: ó, eu não posso fazer isso. Né? Quem quer ajudar não pode estar ajudando ninguém. E qual é a lição que eu estou trazendo para vocês aqui em cima disso aí? É que todos nós podemos melhorar muito as nossas relações familiares. Lembrando que não é só a gente que tem queixa. Os outros também se queixam da gente. É verdade que a maioria dos problemas é o marido que provoca. A gente sabe disso. A maioria. Mas também tem umas figurinhas. Ela já sabe, eu nem precisei dizer. Todas elas já sabem. Então, todo mundo tem defeitos.
Não é verdade? Todos nós temos defeitos, gente. Eu venho de uma família muito numerosa, de muita gente. Hoje as famílias é pouca gente, né? Você tem as meninas, as jovens hoje, quando a gente pergunta assim, quer ter quantos filhos? Elas dizem assim, todas eram tem 5 mulheres, meninas. Quando uma diz assim, eu quero 2. Ai, menino, tu é doido, é estudinho. 2. Agora, como era antes? 10 filhos, 8 filhos, 12 filhos, não é verdade? Tem alguém aqui que teve uma família acima de 10? Aqui, ó, 19. 19. 21. Eita, eu acho que em cima daquela casa tinha uma placa no mundo espiritual. Quer vir para o mundo? Venha cá. Bom, gente, mas a minha família, e eu gostaria de passar essa lição para vocês de cura. Na minha família, meus pais, quando eram noivos, meu pai era louco, sempre foi louco com menina. Criança, menina. E quando eles casaram, meu pai disse logo assim, ó, vamos ter logo um filho e vai ser uma menina. Na época dele, não tinha ultrassonografia, só sabia o sexo quando nascia, não é? Muito bem. Aí, minha mãe engravidou logo, e meu pai vai ser a menina. E quando nasceu, foi homem. Mas aí meu pai disse, tem problema não, a próxima é ela. E aí minha mãe engravidou no ano seguinte, e foi menino. Mas na terceira gravidez, também foi menino. Na quarta, foi homem de novo. Mas na quinta também, foi homem. Na sexta gravidez da minha mãe, nasceu homem. E na sétima também. Mas na oitava também foi homem. Na nona gravidez de minha mãe, como toda mulher, intuitiva, toda mulher muita intuição, minha mãe muito inspirada, olhou para o meu pai e disse, Tune é ela, a princesa. Aí meu pai ficou todo arrepiado, correu para o comércio, comprou uma madeira cor-de-rosa, berço cor-de-rosa, chupeta cor-de-rosa, lençol cor-de-rosa, eu nasci. Foi a primeira grande decepção que eu dei aos meus pais. Mas sabe, gente, eu agradeço muito. Mas veja só, que coisa linda. Minha mãe e meu pai me amaram do mesmo jeito. Mesmo jeito. E a 10ª gravidez foi a menina. Então foram 9 homens e uma menina. Então, mas eu imagino se minha mãe tivesse fechado no 8º, eu estava perturbado até hoje lá, no mundo espiritual. Ou ela tivesse chegado antes, né? Então, gente, a gente deve valorizar a vida que a gente tem, a família que a gente tem. Porque, meus irmãos, imagine a confusão que não era. 9 homens. Tinha um campinho lá na minha casa, a casa do meu pai, que era futebol. Então imagine, meus irmãos, eu não jogava não, porque eu era o novinho, eu era o caçula. Mas vinha meus irmãos e os amigos deles. Então era homem para dizer. E sempre tinha confusão. Sempre tinha briga. Começava aquela discussão no jogo. Minha mãe, que era carinhosa, mas brava. Minha mãe que ele botava ordem. Meu pai era uma delicadeza. Aí minha mãe chegava, quem começou a briga? Ou ficava todo mundo calado, ou ficava, foi ele. Minha mãe, que não tinha lá muita paciência, coitada também de 10 filhos depois, ela fazia o seguinte, os filhos dos outros, façam uma fila aqui e saia. Os meus, façam uma fila aqui, desse lado. E minha mãe tinha um psicólogo que ajudava muito ela. Ele sempre ficava atrás da porta. Era uma tabica de goiabeira. Na época não tinha o estatuto da criança e do adolescente. Ok? Não é recomendável que se faça isso. Então, cada um recebia a atenção da goiabeira. Era uma só lapada.
Teve o filho de um vizinho que pegou a fila errada, coitado, levou. Mas todos nós nos amamos lá em casa. Todos nós. E entendemos que as pessoas são diferentes. Gente, isto cura a vida da gente. E fé, nunca diga, eu não tenho fé. Porque a gente acha que fé é uma crença que você tem em alguma coisa fora. Deixa eu tentar mudar um pouquinho esse pensamento de vocês. Todo ser humano tem lá dentro o que a gente chama fora de fé. Porque fé é uma energia que constitui a nossa vida. Faz parte de onde nós viemos, de Deus, da natureza divina. Apenas a fé ganha esse nome quando a gente coloca essa energia para fora. Quando você está enfrentando tempestades e você diz, eu vou vencer. Quando você está passando por um momento difícil e você diz, eu não estou sozinha. Jesus está comigo. Isso é a sua energia que está aí dentro e você está colocando para fora. Por isso que Jesus diz, se você acreditar que eu possa lhe curar, eu posso. Mas quando ele curava, ele dizia, vai, tua fé te curou. Porque a fé é o poder de se recuperar. Então, todos vocês já se recuperaram de momentos difíceis, mesmo sem perceber que isso é também um exercício de fé. E se eu posso me curar, esta mesma energia pode fazer com que eu cure outras pessoas. Vocês acreditam que vocês podem curar alguém? Acredita? Atenção. Os perturbados do meu lado direito, vocês acreditam? Pode curar? Os atormentados aqui do meio, acreditam? Os angustiados do meu lado esquerdo, acredita? E os auxiliados da mesa e dali, acreditam? Sim. Sim. Se a gente acredita, a gente realiza prodígios. Ah, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis que eu posso fazer isto. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mudar a minha vida para melhor. E mudar a vida para melhor não é uma questão de ganhar mais dinheiro ou de morar melhor em tal lugar. Não. Mudar de vida para melhor começa e é fundamentalmente estar em paz consigo mesmo. Gostar de você. Se você não gosta de você, se você se rejeita, você vai ter problema para amar o outro. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Jesus diz isso no Evangelho. Como é que ele nos ensinou? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É uma condição decisiva. Amar-se é estar pronto para amar o outro. Quem não se ama vive brigado consigo mesmo, com raiva de si, brigado com a própria vida. E quem vive de mau humor com a sua vida, não vai ter ternura, carinho, compreensão e tolerância com os outros. Não vai. Não vai. Porque está brigado consigo mesmo. Aceite você como você é. Mas isso não quer dizer continue como é. Aceitar-se significa também não se condene. Agora, procure ser melhor. Se aceitar, não é dizer assim, ah, eu sou assim desde que nasci. E vai morrer assim. Aqui em uma casa como esta, não vale aquela frase, pau que nasce torto, morre torto. Não. Aqui nessa visão espiritual da vida, pau que nasce torto tem que desentortar. E pode. Quantas pessoas não mudam a sua vida para melhor? Pessoas que antes se embriagavam, deixam de beber. Pessoas que estavam a ponto de destruir a família, passa a cuidar dela. Pessoas que usavam drogas e se renovam, não usa mais droga. As pessoas mudam. Tem gente que era bravo, nervoso, agressivo, raivoso. Aí quando conhece uma doutrina, uma religião, seja ela qual for, que aquela religião penetra nela um pouco,
a pessoa muda. A pessoa se transforma. Uma vez uma senhora chegou para mim, e ela disse assim, ela fazia 3 meses que estava frequentando um centro espírita. E ela disse, Frederico, eu estou apaixonado pelo espiritismo. O que é que eu faço para trazer meu marido e meus 2 filhos para aqui? Eu já disse a ele, a meu marido, que ele está assim de coisa ruim junto dele. Pronto. Aí eu como não vem. Quem é que gosta de ouvir um negócio desse? Diz para um trabalhador espírita que ele está assim de coisa ruim. Ele toma ar. Ninguém gosta. Agora veja que coisa interessante. Aí eu disse para ela, eu tive uma intuição. Eu falei para ela o seguinte: não se preocupe de trazer o seu marido e os filhos para cá. Leve para dentro de casa essa mensagem que a senhora dentro. Comece por aí. Porque um dia o seu marido vai olhar para a senhora e vai dizer assim: quem eras tu, hein, Megera? Essa alminha cebosa, não é que mudou? Aí ele vai ficar curioso de saber que lugar é este, que mensagem é esta, que fez esta mulher braba, reclamona, agora ser dócil, calma e compreensiva. É a força do exemplo que cura. A força do exemplo cura. E então sorria na sua casa. Acorde pela manhã, dê um sorriso e dê um bom dia sorrindo. Muita gente diz assim: poxa, eu estou cheio de dívida, de problema, como eu vou sorrir de manhã? Sorria. Porque se você ficar com a cara fechada, não vai pagar a dívida. Vai? Não vai materializar dinheiro. Você vai ter uma úlcera, você vai ter gastrite. Então sorria. Tem gente que quando acorda você diz: bom dia. Bom dia. Parece que dormiu numa cama de prego. Já começou o dia mal. Se a vida já tem dificuldades, nós dificultamos mais ainda. Seja grato a Deus. Agradeça a vida que você tem. Isso é uma energia de cura. Quem sabe ser grato se cura. Muita gente ficou curada por gratidão. Tudo agradecendo a Deus. Sol está forte. Tem gente assim, reclama de tudo, né? Meu Deus, esse sol parece que é um sol na cabeça de cada um. Aí no outro dia chove como ontem. Aí reclama que está chovendo demais. Gente, vamos entender. Deus sabe o que cada coisa é bom para cada coisa. Ele sabe. A gente é que não entende nada. Então, com humildade, 19:20. Com humildade, a gente vai aprendendo que a gente vai tecendo a cura da nossa vida. Ah, meu filho, mas já estou com 68 anos, agora não tem mais jeito. Não. Tem. Na hora de você desencarnar, deixar a terra, morrer, esticar a canela, na hora de bater a biela, nesta hora você também pode mudar. Sempre é tempo. Não existe data prevista para a gente se melhorar. Qualquer tempo é tempo. Qualquer momento é momento. Aposte nisso e vá em frente. Ah, mas eu já estou velho. Ah, já estou cansado. Descanse um pouquinho e se levante para a vida. Tanta coisa ainda pode acontecer na sua existência. Eu tenho certeza que talvez aqui, nesse auditório, tem gente que nem esperava mais certas coisas, e não é que nos últimos dias aconteceu uma situação que mudou a vida. Muda. Uma pessoa que não tinha jeito, oh, minha filha não tem jeito para engravidar, coitada, ela está só... De repente, quando você vê, apareceu a gravidez. Ou então, faz 3 anos que meu marido está desempregado, aí está num aperto. E quando menos se espera, aparece uma oportunidade. A vida é feita dessas situações o tempo inteiro, gente. É só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir.
Deus não nos falta. Deus não falta a ninguém. E a cura verdadeira vem daí. Então, tudo isso que eu falei foi para dizer o seguinte: se o nosso corpo está enfermo, tudo começou aqui, na nossa mente. E aqui, no nosso coração. Pensamento e sentimento, emoção e maneira de pensar, melhora o nosso organismo ou piora o nosso organismo. Tem as doenças chamadas doenças da alma: depressão, ansiedade, tristeza, angústia. São as grandes doenças de hoje, junto do câncer. E, no entanto, qualquer uma dessas está a serviço da purificação do espírito. Eu posso cair na depressão, mas o que eu não devo é ficar nela. Como ser humano, todos nós podemos ser atingidos por esta doença terrível. É um transtorno, a depressão. Qualquer um de nós pode cair na depressão. Porém, nós que já conhecemos a beleza do Evangelho, temos uma força interna que diz: não, eu não vou me entregar à tristeza. Eu não vou me entregar à depressão. Deus não me fez para isto. Deus nos fez para ser feliz. Deus nos fez para que a gente cresça e viva. E olha que coisa linda. Deus nos fez para sempre. Ninguém morre. Somos imortais. Ninguém morre. A primeira grande decepção que quem se mata tem, a pessoa que atenta contra a própria vida, é descobrir que não morreu. É a primeira grande depressão e decepção que ela tem com ela mesma. E aí começa a dor do remorso. Matar-se, jamais. A pessoa tirar a vida não é solução. Os problemas só aumentam depois. É melhor suportar, aguentar, confiar, esperar, trabalhar, colocar as mãos no arado. Porque o mesmo Deus que lhe trouxe até aqui lhe levará até o final. Nunca desista de você, seja qual for a dificuldade. Uma vez uma jovem senhora disse: Pedrinho, eu estou pensando, não quero mais viver. Por quê? Porque meu noivo acabou o noivado. Então eu estou pensando em tirar minha vida. Tu vai morrer e ele vai casar com outra. Simples. Vê que tratamento psicológico dele. Ela parou, abriu os olhos, arregalou-se. Pois é. Ah, mas eu estou sofrendo. É natural. É natural. Você gostava dele e gosta. Ele não quis continuar. Você precisa ser forte. Dê tempo ao tempo. Porque essas dores é preciso um tempo para cicatrizar a ferida. Dê tempo. Vai passar. Porque enquanto a gente está vivendo aquele momento, a gente acha que nunca mais vai encontrar alguém. Não é verdade? É só aquela pessoa. Depois que passa, a gente se apaixona de novo. Casa. Aí quando vem encontra aquela pessoa que sofreu. Meu Deus, eu sofri tanto por essa miserável, por essa pele. Meu Deus do céu. Não é verdade? Me permita. Está chegando o horário, mas me permita, acho que dá tempo, né? Olha só, posso contar uma coisa minha pessoal? Posso? É segredo. Minha esposa não pôde vir, aí eu posso contar. Mas ela já sabe que eu já contei essa história. Em cima disso que eu falei, a gente pensa quando está vivendo aquela dor que nunca vai passar. Principalmente a dor de relacionamento. E eu não sei porque que eu dirigi o assunto para esse lado, porque eu acho que tem motivo. Então, eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos e tinha um grupo de jovens que fazíamos parte. Tinha grupo de teatro, era maravilhoso o grupo. Éramos muito amigos, todo mundo. E de repente,
Uma amiga nossa, uma jovem, a gente era amigo, a gente nunca tinha se interessado um pelo outro. E não é que ela olhou para mim diferente. E eu olhei também para ela diferente. Bateu um negócio esquisito. Um frio aqui. Era a seta do sentimento. Era o amor. Quer dizer, o amor que a gente via que era na época, né? Não sabia se era. Ai, a gente todo animado, né? Era o começo, né? Olha que tristeza. A gente trabalhou junto assim no grupo de jovens quase 6 anos. Sem sentir nada um pelo outro. Quando a gente começou a sentir, o pai dela transferiu e foi para São Paulo. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estou com 65 anos. Sei que não parece. Se disser que parece, não vem mais aqui. Eu tinha 16 para 17 anos. E eu me lembro como hoje. A Triste foi embora num ônibus que tinha chamado antes, era Itapemirim. Era Itapemirim, não é? Eu não podia ver o olho de Itapemirim começar a chorar. Eu sofri. Fechou. E quando eu via na televisão alguma coisa sobre São Paulo, pronto. Ela foi para São Paulo. Aí passou. Cada carta que chegava, meu Deus do céu, era um chororô, era uma coisa terrível. Agora, escuta bem uma coisa. Passou o tempo e passou o sentimento, claro. Conheci outras pessoas, tal, o tempo todo. Aí, perto dos 28 anos, aí já tinha esquecido, já tinha passado e tudo. Não tinha mais nada daquele garoto de 16, 17 anos. Nem lembrava da menina. Aí eu chego em casa do trabalho, meu pai diz assim: ô Fred, tem uma pessoa que ligou pra cá e disse que estava vindo, chegou hoje de manhã, estava vindo te dar um abraço aqui. O nome dela é tal. Era a pessoa. Não, eu não sentia nada, mas não sei porquê, o coração foi pum. Mas não vou contar não, acho que vocês não estão interessados nisso. Gente, aí eu fui tomar banho, pensando, foi só aquela curiosidade. Meu Deus, depois de tanto tempo, como é que eu vou ver essa pessoa que eu sofri tanto por ela? Aquela dúvida, né? Não é que eu achasse que ia ter o mesmo sentimento, não. Não era isso, não. Era aquela curiosidade mesmo. Tomei banho, tomei café. Aí, mais ou menos 8 horas da noite, ela chegou. Aí a gente ficou na sala, ela alegre como sempre foi. Lógico, agora a gente tudo com a idade de quase 30 anos. E ela falando toda entusiasmada, e eu olhando para ela e pensando, meu Deus, como é que eu sofri tanto por isso? Isso aí, não é desmerecendo ela não. Eu quis dizer, isso, aquela relação. Sabe uma caneta Bic? Que se você tirar o carrego, não serve para nada? Era mais ou menos essa sensação. Era uma pessoa maravilhosa e amiga, muito amiga, ficamos muito amigos, né? Mas qual foi a lição que eu tirei disso? Disse, quando a gente está passando, a gente acha que nunca vai acabar aquele sofrimento. E acaba. Portanto, nunca tire a sua vida por qualquer problema ou prova que você esteja passando. Porque passa. Tudo passa. Não há dor que fique para sempre. Não há provação que seja eterna. Tudo é transitório. Tudo é passageiro. Tudo vai embora. Aguente. Suporte. Porque muitas vezes é na última curva da estrada que chega a solução. E para encerrar, que o nosso tempo já chegou, eu me lembrei de um caso que aconteceu na Bahia com esse grande trabalhador de Jesus, Divaldo Pereira Franco, que retornou ontem, foi ontem, né? Antes de ontem, para o mundo espiritual. Olha o que aconteceu. Uma senhora ficou viúva, não tinha dinheiro nem para comprar gás, nem comida, nem pagar o barraco. E tinha uma filhinha de 6 anos de idade, coisa mais linda do mundo. Só que ela estava tão desesperada, esta senhora,
que ela foi até o elevador Lacerda, que é um elevador que tem na cidade de Salvador, ligando a cidade alta com a cidade baixa. Ela foi para lá para se atirar de cima. Para baixo, se atirar para baixo. Atirar de cima. Obviamente que era para baixo. Ela ia se atirar de cima, jogando também a filha. Ou seja, gente, ela ia tirar a sua existência, ia matar a filha. Seria suicídio com assassinato. Não por maldade, mas por desespero. Mas olha como age Deus. Por isso que eu disse, na última curva da estrada. Todo suicida, ele hesita. Se ele vai se atirar na frente, ele para, fica na dúvida. Se ele vai se atirar no rio, ele também para. É normal. Então, antes de cometer o ato, ela sentou no meio-fio, na frente do elevador Lacerda. Sentou com a filhinha, segurando a mão da filha. E ficou chorando e pensando, né, no ato que ia fazer. De repente, sabe aqueles redemoinhos que dá na rua? Né? Não dá aquele vento que roda, né? Deu aquele redemoinho forte que levantou um monte de papel. E no meio daquele monte de papel tinha um papelzinho verde que chamou a atenção da garotinha de 6 anos, a filha dela. Quando a garota viu o papelzinho rodando, na inocência dela, a garotinha levantou-se, largou a mão da mãe e correu para o meio da rua para pegar o papel e pegou. Quando pegou o papel que ela voltou, a mãe disse: "Você é louca, menina? Quer morrer? O carro podia lhe atropelar." Eu não queria matar a menina. Sinal do amor de mãe. Que ela não queria fazer aquilo. Era o amor maternal. Mas o bom não foi isso, gente. Foi que ela tomou o papel da mão da menina e quando ela viu, ela sabia ler. Estava escrito assim: "Não se desespere." No papel era uma mensagem espírita. Não se desespere. Ela, quando viu o título, teve aquele choque e começou a ler: "Seja qual for a sua dor, aguarde em Deus. Não se desespere, porque a ajuda do céu jamais falta a nenhum dos seus filhos." E ela foi lendo, chorando. Quando ela terminou, estava escrito: Marco Prisco, Divaldo Pereira Franco, e o endereço do centro, que era ali perto, na rua, no bairro da Calçada. Ela correu para lá na mesma hora com a filha, tão impressionada que ela ficou com a mensagem. E quando chegou lá, foi acolhida por Divaldo e tio Wilson, e ela contou para o André chorando, disse: "Olha, o que salvou minha vida e minha filha foi essa mensagem." Divaldo conseguiu cestas básicas para ela, o dinheiro para pagar o barraco e ainda conseguiu emprego. Olha como Deus age. Portanto, por mais dure a dor do espinho cravado em nosso coração, não desista. A resposta vem de Deus. O amparo vem dos céus, porque Ele nos ama. E qual filho, qual pai que o filho pede pão e ele lhe dá pedra? Imagine Deus, a perfeição das perfeições. Então, para que a nossa cura se concretize, acorde toda manhã dizendo assim, como o poeta da música espírita: "Hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem se preocupar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus.
pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos, quantas vezes me perdi, mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz, iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz nós seguiremos. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida para Deus caminharemos. Muita paz, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Foi cansativo? Beleza? Volte mais vezes. Volte mais vezes, né? Pronto, pobre de Adriano. Bom, gente, é só... Como essa casa, nossa Casa do Caminho, também tem um trabalho social bem intenso. Lá, o centro que eu faço parte, uma casa como esta, é lá no Cabo de Santo Agostinho. Do outro lado, né? Cabo de Santo Agostinho. E nós estamos até ampliando os trabalhos sociais. Eu sei que muita gente tem dificuldade, não, mas quem não tiver, dá uma olhadinha, tá ali, ó. 4 livros que nós publicamos, como essa casa também publicou um para ajudar aqui, né? 4 livros que têm nos ajudado muito na construção e no trabalho social. A gente já tem 6 profissionais de saúde atendendo a comunidade gratuitamente. Temos a Casa da Sopa, temos um trabalho com enxovais. Vamos fazer agora um gabinete odontológico, uma salinha de fisioterapia, tudo gratuito. Fábrica de enxovais para as mães assistidas fazerem o enxoval dos seus filhinhos. Então, qualquer livro que for adquirido, assim, é vendido, né, lógico, ajuda a nossa casa. Se puder, lógico, se não puder, mas pelo menos vocês conhecem. Então eu trouxe 4 livros. Esse aqui do Espírito Marta, Ajuda-te. Esse livrinho aqui é fantástico, gente. Onde você abrir, tem uma mensagem para você. Você está nervoso e chateado, não abre? Calma. Aí você sabe, será que vai dar certo? A mensagem, sofrer por antecipação. Você saiu, eu acho que Deus não me ouve não. Deus tem tanta gente com quem se preocupar. A mensagem, como Deus te ouve. Onde você abrir, caiu uma mensagem linda. E muita gente que faz o Evangelho no lar, usa na preparação do Evangelho no lar. Esse livro está lindo, gente, lindo. O outro também que eu psicografei, Oferenda de Amor do Espírito Agora, é lindo. São poemas desse espírito indiano, são cartas lindas dele para Jesus. Muito bonito também. Oferenda de Amor. O autor é esse barbudo aqui, que usou as minhas mãos para escrever essa obra. Agora, esses 2 fui eu mesmo que escrevi. A Luz da Morte. Onde eu apresento esse livro, sempre tem gente que fala assim, ai meu Deus, esse eu não quero não. Eu acho bom querer, porque vai. Batendo na madeira, vai criar calo, mas vai. Não é melhor ir sabendo, né, do que desconhecendo? Aqui eu conto, por exemplo, quando meu pai partiu da terra, teve um caso de premonição, ou seja, uma situação que estava prevendo a partida dele. Eu conto aqui o que aconteceu. Falo que quando a gente está partindo, o que é que acontece com o corpinho da gente? O pé começa a esfriar. Começa a esfriar primeiro pelos pés. Tem alguém com o pé frio aí? Se tiver, não quer dizer que está morrendo, não. Pode ser distonia. Mas se tiver morrendo, começa pelo pé. Então esse livro está muito lindo, gente. Quem lê já está prontinho para ir. E esse aqui, ó, é a história de uma das minhas vidas. Aqui fala da reencarnação. Você já falou? Pronto, aqui é uma das minhas reencarnações no século XVI, que os espíritos me mostraram. Eu vivi no século XVI. Essa minha vida de Fred é a 3ª existência minha depois dessa. Mas para vocês verem como a gente caminha devagar, né? Como a gente evolui devagar. Eu ainda tive nessa minha vida umas doenças no pé que foi ainda resíduo, o restinho que ficou da mágoa com que eu morri aqui. Olha só vim me livrar disso agora. Também eu não sabia, né? Mas aconteceu. Agora eu estou livre.
Então, como eu sei que todo mundo adora a vida dos outros, vocês vão se interessar em conhecer essa aqui. Bom, se alguém puder comprar, adquirir, quiser uma dedicatória, eu boto. Tem, ó, qualquer um desses é R$30. E ainda tem uma coisa boa. Recebe o dinheiro, mas esqueci o dinheiro, não tem problema não. Se tiver um cartão de crédito e débito, também tem uma maquininha. E tem um Pix também. Se alguém desejar, puder, será um prazer enorme. E se também não puder, já ajudou, ajude com o pensamento. Né? Quem não puder adquirir, vibre por nós, vibre por essa casa. Eu vou trabalhar para que essa casa possa permanecer aqui. Muito obrigado, gente. Gente, eu estou numa alegria aqui, que vocês nem imaginam. Estou feliz. Acho que pode. Pois eu estou tão feliz.